Fala galera, Trader Vinícius aqui. Neste curso, vou disponibilizar gratuitamente um curso de análise fundamentalista para opções binárias, tá? Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, já deixa seu like aí para me dar aquela força. E neste curso, eu vou resumir o que você precisa saber para operar uma análise fundamentalista, tá? Então, nós temos que entender que existem vários tipos de análise: análise técnica, análise gráfica, análise probabilística, que alguns já inventaram aí, existe análise fundamentalista e também existem outros tipos de análise, tá? Mas aqui neste vídeo eu quero te passar sobre análise fundamentalista. O que você precisa fazer para interpretar notícias de mercado, entender a influência dessas notícias no gráfico e também como você vai fazer entradas ali no gráfico, beleza? Então, vamos em frente? Então, vamos lá. Nós temos vários tipos de análise. A nossa primeira análise é a análise gráfica, tá? Na análise gráfica, nós aprendemos a interpretar suporte, resistência, tá? As figuras gráficas também, que são aqueles triângulos ascendentes, triângulos descendentes, certo? E na análise gráfica, nós apenas traçamos linhas, tá? Outro tipo de análise também que nós aprendemos é a análise técnica, que já reúne aí análise gráfica, mais os fundamentos dos indicadores com a análise de candlesticks, tá? Então, nós fazemos uma soma do que já conhecemos, tá? E aqui nós vamos aprender sobre a análise fundamentalista. O que é a análise fundamentalista? É quando você atrela notícias de mercado e faz aplicações dessas notícias na economia de cada país. Isso faz com que você tenha alguns sinais de entrada nas operações. No Forex, esse já é um recurso muito utilizado, tá? No Forex, onde os big players, eles utilizam essas notícias para fazer entradas aí, entradas e tirar lucros do mercado, tá? Eles entram com grandes quantias aqui, utilizando o gráfico para tirar os ganhos, né? Grandes quantias na ordem de bilhões e movimenta esses gráficos, principalmente no Forex. Em opções binárias, nós utilizamos o gráfico do Forex como base, então nós podemos utilizar essa mesma estratégia que os big players fazem para tirar os seus lucros, nós também podemos adaptar aqui para o nosso estudo, certo? Então, aí está a influência e aí está a aplicação do Forex em opções binárias. Nós temos que entender que nem toda análise ela é 100% eficaz. A análise gráfica não é 100% eficaz, a análise técnica também não é 100% eficaz, muito menos a análise fundamentalista. Então você tem que ter em mente que nenhuma estratégia é 100% eficaz. Outra coisa que nós temos que lembrar também, aí como fundamento, é que os big players, eles possuem informações privilegiadas que nós não temos, tá? Nós não temos essas informações privilegiadas, um contato, por exemplo, com a Casa Branca, ou algumas informações que podem nos ajudar. Então, essa é a diferença entre eles e nós, a principal. Os big players estão sempre um pouco à frente da nossa realidade, das nossas entradas, certo? Então, nós precisamos utilizar de algumas estratégias e artifícios para que possamos encontrar os melhores pontos de entrada. Tomando isso como verdade, nós vamos agora adaptar essa análise fundamentalista dentro dos nossos estudos. Então, nós vamos aqui para a nossa segunda parte, tá? A parte 2 do nosso vídeo, aqui do nosso curso. Nós vamos fazer uma análise, tá? Dos pares de moeda, tá? Nós vamos entender como esses pares de moeda agem na análise fundamentalista. Primeira coisa que nós temos que entender é que existem os melhores pares. Como assim? Existe o par USD ou Euro-USD, como nós conhecemos, né? Não existe USD-Euro, existe Euro-USD.
que são as moedas mais fortes do mundo. Entretanto, nós temos que entender que existem moedas, tá, mais fortes do que as outras. Por exemplo, a moeda mais forte do mundo, logicamente, é o dólar, que é a moeda mais com a economia mais estável e com a economia mais forte do mundo, tá? Nós podemos escolher também o euro como outra moeda, exemplo, para que entendamos a influência dele no mercado, principalmente no mercado de Forex. Outro detalhe que nós temos que lembrar é que, em uma relação do tipo euro-USD, a moeda da direita está realizando uma compra em relação à moeda da esquerda. Então, a moeda da direita está comprando a moeda da esquerda. Então, vamos pela lógica. Se eu necessito de mais dólar para comprar euro, quer dizer que o dólar está sendo desvalorizado em relação ao euro. Então, pela lógica, o que nós deveríamos fazer? Se a notícia de mercado, tá, for uma notícia que vai influenciar negativamente no par USD, nós temos que apostar na queda do gráfico, na descida do gráfico, porque nós vamos precisar de mais moedas, ou seja, de mais dólar, para comprar um euro. Então, essa é a relação que está acontecendo aqui nesse par euro-USD. Então, temos que lembrar esse detalhe também. Então, aqui, a lógica é que para uma notícia positiva, para o par da esquerda, isso faz com que o gráfico sobe. Ou seja, se a moeda euro se valorizar, o gráfico vai subir, pois a gente vai precisar de mais dólares para comprar um euro. É o que eu já expliquei aqui. E quando a valorização da moeda da direita acontece, ela causa uma queda no gráfico, pois você vai precisar de menos dólares para comprar um euro. Então, a gente tem que entender essa relação, que é um princípio fundamental aqui da nossa análise fundamentalista. Dito isso, nós vamos aqui à ordem de força dos pares, pois existem pares que são mais fortes do que os outros, tá? Existem pares de moeda que possuem uma maior influência no mercado, tá? Segundo o blog da Neológica, que é o blog neologica.com.br, nós temos aqui o USD, que é o dólar, como a moeda mais forte. Logo depois, o euro. Logo depois, nós temos o Ien, o JPY. Depois, a Libra britânica. Logo depois, nós temos o dólar canadense. Depois, o dólar australiano. Depois, o dólar neozelandês. Depois, o franco suíço. Então, a prioridade deve ser dada para esses pares aqui acima, tá? E nós temos que buscar as relações sempre pulando uma moeda a mais. Ou seja, vamos dizer que a ordem dessa primeira linha bem aqui, essa primeira linha, ela é o SD, euro, JPY, o Ien e o GBP. Então, a gente tem que dar prioridade para as moedas no seguinte, ó, o SD, JPY, euro, GBP. Nunca o SD euro ou Ien, GBP. Não, vamos dar prioridade para esses pares aqui, ó. O SD, JPY, sempre pulando uma casa, e no caso, euro, GBP. Por isso que a gente fala euro USD e não USD euro, tá? Não existe isso. Nós temos que buscar sempre essas relações aqui. Eu recomendo, que é o que os traders utilizam, o USD JPY como uma das moedas melhores para se operar. Isso é tão verdade que o payout da Nikkei Option diminui no momento que você faz a sua entrada baseada em análise fundamentalista. Outro par aqui que eu também recomendo é o GBP, o SD, para você fazer aí as suas análises também. Euro GBP também é um par, tá? GBP CAD
também é um par muito bom para você operar e fazer algumas operações, tá? Então, eu recomendo esses 4 pares aqui como as melhores, tá? Mas você pode fazer essas relações desde que você pule sempre uma casa aqui dentro dessa relação por ordem de força das moedas, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Vamos agora para uma parte prática que nós vamos adotar aqui. Nós vamos utilizar o site da Investing.com para fazermos as nossas análises e ter esse site como base para as notícias. Então, pessoal, já estou aqui no site da Invest, tá? A primeira coisa que você tem que fazer é que aqui vai abrir e vai vir na língua inglês, tá? Vai vir aqui uma bandeirinha dos Estados Unidos. Então, aqui você vai trocar para o português do Brasil, tá? E aí você vai vir aqui em ferramentas e clicar em calendário econômico. Ele vai carregar essa nova aba aqui e já vai vir com o fuso horário. Como hoje é domingo, nós temos poucas notícias, tá? Nós temos poucas notícias aí de mercado, mas eu posso selecionar, por exemplo, amanhã. Vou selecionar aqui em amanhã, ele já vai me dar o horário de cada notícia que pode sair aqui amanhã, tá? E o que que a gente vai fazer? Nós vamos vir lá embaixo, nós vamos configurar, tá? Nós vamos entender de que forma funciona aqui a nossa legenda, tá? Então, nossa legenda funciona da seguinte forma. Nós temos aqui o discurso, nós temos que entender que nós não vamos operar quando tem esse trombonezinho do lado, tá? Que é um discurso. Nós não vamos analisar essa notícia. Nós vamos entender que notícias de um touro é uma volatilidade baixa esperada. Notícia de 2 touros é é, uma notícia de volatilidade moderada e de 3 touros de volatilidade esperada alta. Então, nós vamos escolher e dar preferência para notícias de 3 touros, tá certo? As notícias do dólar são mais simples da gente acompanhar. Entretanto, existem várias notícias ao mesmo tempo. Isso faz com que você tenha um tempo de reação muito baixo, como nós vamos aprender já já na parte prática aqui do nosso curso. Nós vamos para a parte mais prática. Então, a partir do momento que você tem vários pares de moeda, você pode aí se atrapalhar na questão do resultado da moeda. Então, nós vamos dar preferência para alguns pares, tá? Então, o que que nós temos que fazer? Nós temos que, primeira coisa, buscar notícias que estejam isoladas, tá? Por exemplo, nós temos uma notícia aqui, ó. Nós temos uma notícia aqui do CHF às 2h30 da manhã e uma notícia do AUD, que é o dólar australiano, tá? E aí você vai lá para aquela aba de força, a gente percebe que o AUD ele é mais forte do que o CHF. Então, nós vamos escolher o AUD para operar nessa análise. De preferência, você deve dar preferência para as notícias que têm 2 e 3 touros, tá? Então, como essa notícia ela é de 2 touros, ela está isolada, nós podemos operar aqui neste par. Vou clicar aqui em filtro. E aí nós vamos selecionar apenas os pares que nos interessam. Então, a gente pode tirar aqui, ó, esses países menores, tirar a Argentina, a África do Sul. Vamos deixar apenas, pode até tirar o Brasil, porque não tem também tanta influência assim no mercado internacional. Vamos tirar a Índia. Vamos deixar os pares apenas da zona do euro, tá? Da zona do ien, certo? E ali da zona aqui da parte mais americana, tá? Reino Unido. Vamos tirar aqui Portugal. Vamos deixar a Suíça, tá? Que é a zona do euro. Vamos tirar aqui Indonésia. Vamos deixar Hong Kong, tá? Hong Kong é da zona do ien, então a gente vai deixar Hong Kong também aqui selecionado, tá? Outro detalhe, nós vamos selecionar aqui, ó, exibir o tempo que falta, tá? Para o anúncio da notícia, que também vai ajudar a gente. Nós vamos deixar aqui para mostrar todas as notícias com importância, tá? Tanto de 1, 2 e 3 touros, tá? Atividade econômica, Banco Central, nós vamos selecionar todos os tipos de notícia aqui. Então, vamos aplicar. Quando nós aplicarmos, já vai ser adaptado aqui vai dar uma filtrada aqui no nosso calendário econômico e botar realmente só o que interessa para nós. Então, aqui a nossa notícia que a gente selecionou foi o dólar australiano, tá? Eu venho aqui, vou clicar aqui na nossa notícia do dólar australiano, tá?
Ele vai abrir aqui uma nova aba. E aí, nós temos uma notícia do dólar australiano, divulgações recentes. A gente tem, ó, o resultado atual, que é de 39,6%. Temos o prévio, que é 39,3%, tá? Então, é uma notícia de dois touros, com uma influência média no par dólar australiano. E aqui você pode ler a notícia e entender de que forma essa notícia vai influenciar no seu gráfico. Então, já marcamos aqui todas as categorias também, configuramos aqui o nosso filtro do Invest. Lembrete, tá? Novamente, esse lembrete, nós não vamos operar quando há um discurso, que é aquele megafone que fica lá do lado da notícia, tá certo? Então, o prévio aqui, uma análise prévia, pode ser uma queda, ele está projetando uma queda, tá? Uma análise ali, uma projeção, deixa eu ver, não, aqui é o prévio, foi um resultado anterior, que é uma projeção que eles fazem baseada nos resultados atuais. Aqui nem sempre esse resultado ele é idêntico ao resultado que vai sair. Então, a Investing demora de 10 a 30 segundos para falar o resultado da notícia. Nós vamos entender já já como funciona isso aí. Então, depois que a notícia sai aqui no Investing, ele vai aparecer aqui na aba atual, nessa direção aqui. Então, o resultado prévio que eles estão esperando é de 39,6%. Então, o resultado vai aparecer aqui, ó, desse lado aqui, na aba atual, certo? Nós vamos entender como fazer a nossa entrada nesse exato momento aqui, dependendo do resultado. Se o resultado for um resultado positivo ou negativo, nós vamos basear as nossas operações aqui na notícia do dólar australiano. Então vamos lá, vamos para a nossa outra parte aqui, próxima parte da nossa aula. Então, pessoal, nós temos que entender que o setup que nós devemos alcançar é o seguinte. Primeira coisa que é o time frame das velas, tá? O time frame das velas, ele deve ser de 5 minutos. Por quê? Porque os big players demoram de 2 a 7 minutos para reagir à influência do mercado, tá? Você não vai operar em M1, porque em M1 seria mais ou menos uma aposta, tá? E aqui eu não quero ensinar você a apostar. Então, a primeira coisa, colocar o time frame das velas, dos candles aí, de 5 minutos. Antes de sair a notícia, o gráfico ele vai reagir negativamente à projeção. Por exemplo, antes de sair uma notícia que os big players têm uma informação privilegiada, vamos dizer que vai valorizar 5%. Então, o gráfico ele vai vir acontecendo aqui, tá? E de repente, se ele vai valorizar, ele tende a ter uma queda. Por quê? Para tentar corrigir o preço. Então, aqui os big players estão vendendo as suas posições, começa a ter uma queda para poder realizar compras mais à frente. Então, acontece uma queda para depois o gráfico começar a valorizar. Então, existe esse movimento anterior aqui, que isso aqui também pode ser um sinal para a gente fazer as nossas entradas aí. Então, o gráfico ele vai reagir a essa projeção. Se a notícia é uma valorização no gráfico, tem uma queda, tá, um pouco antes, e depois sobe. Depois da subida, o que acontece? Depois que ele subiu aqui, depois que os big players conseguiram fechar suas operações, o preço tende a entrar numa zona de preços e começar a formar uma tendência lateral. Essa tendência lateral, ela é o suficiente para os big players, tá? É um tempo que eles estão se decidindo para que lado eles vão, se eles vão continuar subindo ou se eles vão descer. Então, acontece esse movimento aqui. Primeiro é o movimento, fechamento das posições, os big players estão fechando suas posições, no caso da valorização, tá? Então, há uma queda no gráfico e depois uma subida no gráfico, de acordo com a notícia que eles têm privilegiada. Depois da notícia, eles tendem a se manter para decidir se eles vão subir ou se eles vão descer com o preço. A mesma coisa acontece se for o contrário, tá? Uma notícia negativa, se for uma notícia negativa, como eu falei para vocês, eles têm informações privilegiadas sobre o que está acontecendo na notícia. Então, a tendência é o gráfico reagir contrário antes, tá? Então, vamos dizer que vai ter uma queda aqui de 5%. O gráfico ele estava vindo em alta, tá? E de repente ele tem aqui uma oscilação, ele sobe demais,
para depois dar uma queda. No momento que há essa queda aqui, é quando sai a notícia, tá? Então, essa valorização aqui que houve repetindo é uma preparação, são os big players fechando as suas posições vendedoras, tá? Então, começa mais gente estar comprando aqui, por isso o gráfico sobe, e depois eles vendem com tudo, dependendo da notícia, tá certo? E depois que acontece essa queda, o preço tende a ficar lateralizado, que é onde eles se decidem se eles vão subir ou se eles vão descer ali no gráfico. Então, acontece essa preparação, a gente tem que ficar atento, tá? Isso aqui pode ser um sinal também para a gente do que vai acontecer futuramente no gráfico. E outra coisa, nós vamos dar prioridade para as notícias de produção industrial, tá? Então, produção industrial, notícias de produção industrial, notícias do petróleo, tá? Também hipotecas. As hipotecas dos Estados Unidos têm uma grande influência no mercado. Número de empregos, tá? E relatórios mensais. A partir do momento que nós temos essa análise de notícias aqui, nós temos que entender o que cada uma influencia e nós vamos falar agora, tá? Às vezes o resultado ele é maior que o anterior, entretanto a notícia ela tem um cunho negativo. Por exemplo, vamos dizer que o índice de desemprego diminuiu, então o resultado foi de menos 3,3. Se o desemprego diminuiu, essa é uma notícia positiva para o país. Então, lá no Investing, às vezes vai aparecer números em vermelho, só que é uma notícia negativa. Só que ele vai fazer o seguinte, a Investing adaptou isso agora, tá, nessas últimas atualizações, para que fique, por exemplo, a verde, ainda que o resultado seja negativo. Então, se essa é uma notícia que vai influenciar negativamente no país, vai ficar vermelho. Se for uma notícia que vai influenciar positivamente no país, vai ficar verde. Então, eles já adaptaram para ajudar a você até fazer as suas análises aí. Tá? Então, tem que ficar esperto nisso bem aí. O número de hipotecas também, se aumentar, nunca é bom. Tá? Se aumentar a hipoteca, quer dizer que as pessoas não estão pagando seus impostos, isso faz com que tenha uma queda. Outro detalhe importante é que o empate, o que seria o empate? Vamos dizer que o resultado prévio foi de 1% e o atual saiu de 1%. Ele vai ficar na cor preta, tá? Ele vai ficar na cor preta e isso é negativo para o país, tá? Então aqui você tem que considerar quando o resultado é igual ao anterior, você tem que analisar como se fosse um resultado negativo. Outro detalhe importante, quando a variação, por exemplo, o resultado prévio foi de 1,1%, resultado anterior, e o resultado atual foi de 1%, a diferença é de 0,1%. Isso também é negativo, ainda que ocorreu aí um aumento pequeno de 0,1% ou uma diminuição de 0,1%, isso sempre é negativo. Então, quando a variação é pequena, de 0,1%, sempre vai ser uma notícia negativa. Esse é outro detalhe importante. Recomendo que você abra duas abas aí no seu computador, uma aba com a aba da Equioption e a outra com a aba da notícia, tá? Quando sair a aba da notícia, você vai agir rapidamente. Como assim? Vamos dizer que nós temos aqui o nosso exemplo, tá? Vamos colocar aqui um exemplo. Nesse exemplo, nós temos uma notícia do par do dólar, tá? São 10h30 da manhã, tá? 10h30 da manhã. E vai sair uma notícia às 10h45. Esse é o nosso exemplo. No par USD. Então, é uma notícia, primeiro, ela tem que ser isolada, somente ela vai sair nesse horário, não tem notícia seguida, tá? É uma notícia de 3 touros, então isso aqui também é muito bom, tá? Primeiro requisito, nosso exemplo tem que ser assim. A notícia é de produção industrial, então produção industrial sempre é um bom sinal para o país se a notícia for positiva. No nosso exemplo, o resultado prévio, tá? Resultado prévio foi de um crescimento de 1,3%.
E aí você vai começar a ficar aguardando. São 10h30, e aí dá 10h40. O que você vai fazer? Você vai abrir duas abas. Numa aba, você vai estar aqui com a aba da Equioption, eh, ou se você estiver trabalhando com dois monitores aí, recomendo que você tenha dois monitores, assim como eu faço, tá? E aqui você está com o site da Investing também. No site da Invest, a notícia vai sair 10h45, então às 10h44 você já fica aguardando a notícia, dá uma olhada aqui no prévio, que foi de 1,3%, e a projeção. Se a projeção foi de 1,7%, quer dizer que há uma possível valorização no gráfico. Às 10h45, exatamente às 10h45, o gráfico já começa a oscilar um pouco, e depois de 10 segundos, 10 a 30 segundos, sai a projeção, que é de 1,7. Então, rapidamente, houve aqui um crescimento, é uma notícia positiva para o dólar. Então, o que, que você vai fazer? Você vai abrir alguns pares, por exemplo, o USD, JPY. Outro exemplo que você pode abrir também, GBP USD. Vamos dizer que nós temos dois pares de moeda. Eu não recomendo fazer com mais de dois pares, tá? Ou você faz em apenas um, ou você faz em três pares. Mas aqui no nosso exemplo eu vou adotar dois pares para você entender como a gente vai fazer aqui. Então, vamos dizer que a notícia saiu e você está nesses dois pares. Então, se o dólar está aqui do lado direito, você vai fazer uma operação de compra no dólar, porque foi uma notícia positiva. Então, você vai realizar uma operação de compra aqui no dólar, tá? Quanto tempo de expiração? Expiração para a vela de 5 minutos, tá? A expiração sempre de 5 minutos. Então, no outro par, nós temos GBP-USD. Então, se o USD aparece do lado direito, nós vamos fazer uma operação de venda. Então, a nossa notícia foi positiva, tá? A gente vai operar a favor da notícia, no crescimento, se a moeda estiver do lado esquerdo. Se a moeda estiver do lado direito, nós vamos operar contra a notícia. Então, se aqui fosse uma notícia negativa, menos 0,8, aí nós faríamos uma venda em USD JPY e faríamos uma compra em GBP USD, certo? Tempo de expiração, 5 minutos. Você deve se atentar para esse clique, seguir um gerenciamento aí bem simples, tá? Vou colocar um exemplo de uma entrada que eu fiz, que eu gravei pelo celular também, aonde eu coloquei a minha banca toda. Então, tempo de expiração é para o final da vela, tá? E a gente tem algumas particularidades, tá? Vamos lá em algumas particularidades. Existem algumas notícias que nós não temos como saber se ela vai ser, se ela é negativa ou positiva para o país. Para isso, você vai adotar o seguinte sistema. Você vai lá no site da Invest, tá? Nós estamos aqui no site da Invest. Você vai clicar. Vamos dizer que nosso exemplo aqui está em AUD. Vou clicar aqui na notícia e a gente vai dar uma lida do que seria, ó, divulgação recente. Qual é a notícia aqui? A série de índices de Invest, um conjunto de exclusivos de cada índice, mede a posição geral para os principais pares de moedas, commodities e tal. O número exibido do calendário econômico, a porcentagem de números. A leitura acima de 50% significa metade das operadoras estão mantendo posições longas para o instrumento. A leitura entre 50% e 70% é um sinal de alta. Então, isso aqui é importante, ó. Sinal de alta para o instrumento. Uma leitura de 30% a 50% é um sinal de baixa. Ou seja, aqui a gente tem alguns resultados já divulgados, tá? No dia de lançamento, os resultados prévios, você tem acesso aí. E aqui a gente pode também ter uma ideia do que possa acontecer. Então, se você tiver em dúvida do que é a notícia, basta você abrir e você ler o que a notícia pode influenciar, tá? Em cima aí da sua operação, tá? Outra ideia importante é a questão da taxa de desemprego, tá? Que eu falei para vocês, a questão da hipoteca, certo? Mas o investing, ele ainda que seja uma notícia positiva ou negativa, ele vai te ajudar aí a analisar esse gráfico para a sua melhor opção, tá certo? Então, te vejo daqui a pouco. Vou colocar aqui um exemplo de como você deve fazer aí
para operar, tá? Vou dar um exemplo de uma entrada que eu fiz, analisando o Invest e fazendo a entrada pelo celular para ficar um pouco mais simples e fácil de fazer a entrada. E vou mostrar para vocês como foi que aconteceu essa notícia e explicar o motivo da entrada. É isso aí, espero que você tenha gostado desse curso rápido. Foi bem simples, foi bem direto. É um resumo do que você vai fazer, de como você vai operar análise fundamentalista. Se alguém te mostrar uma coisa a mais ou algumas coisas ao contrário, está errado, tá? Por quê? Porque apesar de ter várias maneiras de você operar análise fundamentalista, essa maneira, como eu mostrei para vocês, é o que a literatura de mercado financeiro ela ensina. Então é isso aí. Se inscreve no canal, me dá essa força, compartilha esse vídeo com alguém. Eu quero alcançar os 1.000 inscritos até o fim do ano. Então, se você puder me ajudar compartilhando esse vídeo, curtindo aí a minha página do Instagram, @tradervinicius, se inscrevendo no canal, enviando para os seus amigos esse curso rápido, você já vai me ajudar bastante. Então, vou botar agora uma operação e explicar o motivo da entrada. Aqui foi um dia onde uma entrada seria na notícia, tá? A notícia de mercado iria sair às 8 da manhã, tá? Eu marquei aqui uma linha que é um ponto de pivô, tá? Então, bem que nessa linha tinha um suporte, tá? A notícia não era tão forte assim, era uma notícia para desvalorização do euro, tá certo? A notícia ia sair às 8 horas. Eu vou adiantar um pouco aqui o vídeo, tá? Até o exato momento onde eu faço a entrada. Então, pessoal, eu aguardei até às 7h59, tá? Quando deu 8 horas, saiu a notícia. 10 segundos depois, apareceu aí a notícia da desvalorização do euro. E aí eu fiz uma entrada que a gente chama de entrada fracionada, tá? Ele bateu um ponto onde já era um ponto de suporte. Pode perceber que a oscilação foi grande, tá? E aí, quanto mais ele passava do ponto, eu continuava fazendo vendas, arriscando a banca toda, tá? Dentro do meu gerenciamento, tá, pessoal? Depois dessa notícia aqui do resultado que a gente teve, tá? Teve aqui uma oscilação aonde foi possível fazer a entrada fracionada e aí deu certo, tá? A oscilação foi grande, já era um ponto de pivô que estava sendo respeitado por esses big players, tá? Então foi muito rápido. Pode perceber que quando ele foi chegar aqui no ponto, tá? Foi exatamente o momento onde saiu a notícia e ele rompeu aqui a nossa resistência, tá? Uma notícia da desvalorização, então eu aguardei aí o melhor ponto, tá? Para fazer a entrada, você também pode fazer isso. Faltou um pouco quando saiu a notícia, tá? Eu fiz essa entrada aqui já no momento. Então, se você quer encontrar algumas operações, você vai encontrar na internet várias pessoas operando aí, clicando, fazendo vários cliques. Eu não utilizo muitos pares de moeda para fazer essas operações de análise fundamentalista. Para alguns pares de moeda, no caso, apenas um par de moeda. Aqui eu usei o celular, tá? Também é uma dica que eu passo para você, que pelo celular o delay é muito menor do que na plataforma em si, tá certo? Então, aqui foi uma análise certa, tá? Coloquei a banca toda, peguei esse lucro aqui e já saí. Então, a minha banca, que no caso meu stop diário, foi esse valor aqui que eu coloquei e foi o valor que deu certo para mim dentro do meu gerenciamento. Então, se você gostou desse conteúdo, cara, se inscreve no canal, me ajuda aí, compartilha com alguém esse vídeo para me ajudar a chegar nos 1.000 inscritos, tá? Deixe o seu like, me segue nas redes sociais, se inscreva no canal. E é isso aí, agradeço a você por assistir esse vídeo até aqui. Trader Vinícius, valeu, falou!